vocês estão sendo cheios daquele que é grande, daquele que é poderoso, do único e suficiente Salvador das nossas vidas, e por isso estamos aqui. Foi Ele que te trouxe aqui essa manhã. Você achou Marcos 14, o jantar em Betânia. O tema dessa mensagem, irmão, é: o vaso tem que ser quebrado. Vamos ler o texto. Está escrito assim, verso 3: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher e trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a sua cabeça. Repita comigo: e quebrando o vaso. E alguns que estavam ali se indignaram e disseram: para que fizeste tamanho desperdício? Poderia vender por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E bramavam eles contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, por que molestais? Ela fez uma obra boa, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis lhe fazer o bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Aleluia. E o que fez esta, se antecipando a ungir o meu corpo para a sepultura? Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo aonde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse movimento, por esse agir do seu Espírito, pelo toque, Senhor, do teu poder em nossos corações, por nos fazer, Senhor, atentar não para as nossas preocupações, mas para o seu mover, para a presença do teu Espírito, para o seu agir nesse lugar. Fala conosco, Senhor, e usa-me por misericórdia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quando você vê na sua Bíblia alguns contextos desse texto, você vai entender quem é essa mulher. Você vai entender quem era essa mulher, porque os próprios textos apontam para João 11, né? A irmã de Lázaro, Maria. Essa mulher era Maria, irmã de Lázaro. Quando eu olho para essa história, irmãos, eu percebo que essa mulher, ela foi movida de uma gratidão. Ela foi movida de algo que fez com que ela estivesse aqui num lugar onde ela não foi chamada, de um lugar onde talvez a presença dela não era a que fosse escolhida pelos demais, mas ela aparece aqui exatamente nessa história para mudar a liturgia daquele culto. Quando você vê Jesus em casa, junto ao Simão, que era um sacerdote, um dos principais da sinagoga também. Pastor, esse homem era leproso, não podia ser sacerdote. Não, ele não era leproso. Alguns talvez dizem que esse homem tinha esse rótulo, esse nome, porque muitos já viviam assim só de nome, principalmente os fariseus, porque ele cuidava de alguém ou cuidava de uma certa localidade reservada, porque os judeus, quando eles estavam com lepra, eles eram reservados, eles eram retirados, e ele cuidava desse povo, porque aqueles que eram curados, aqueles que passavam deles a lepra, eles eram trazidos de novo, e esse talvez seria um sacerdote, por isso o rótulo leproso. Mas a maioria deles faziam as coisas para alcançar reconhecimento, a maioria deles fazia as coisas para alcançar um lugar entre os demais e ser reconhecido como o mestre, ser reconhecido como o pastor, ser reconhecido como alguém que fosse valorizado por eles pela obra que eles estavam fazendo.
Mas essa mulher mostra que Jesus estava ali. A liturgia do culto acontecendo porque havia culto não só na sinagoga, não só nos templos maiores, mas também nos lares. E aqui diz que Jesus estava numa casa. Diga glória a Deus por isso. Jesus foi até aquela casa, mas parece que a liturgia não mudava. Parece que não acontecia nada, porque diz o texto que Jesus estava sobre a mesa. Jesus estava debruçado sobre a mesa. Em alguns dos textos você vai ver que realmente diz que ele estava debruçado, parado. Eu imagino aqueles homens se perguntando, já que alguns que estavam ali vieram para ver milagres, outros que estavam ali vieram para que pudessem pegar Jesus em uma das suas palavras para que ele fosse crucificado, e nada acontecia. Mas de repente Jesus se manifestou. De repente Jesus começou a agir no meio daquele povo. De repente a liturgia do culto mudou. Por quê, pastor? Porque aquela mulher entrou e ela fez o que ninguém tinha feito. Jesus entrou ali naquele lugar e não foi reconhecido, não deram água para ele beber. Jesus entrou ali naquele lugar e a tradição judaica e muitas das tradições faziam com que quando um sacerdote, um rabi, um mestre entrava, ele deveria ser ungido na sua têmpora, na sua testa. Ele deveria receber um beijo ou no rosto ou nas mãos. Mas nada disso aconteceu. Ou seja, eles não reconheciam Jesus como nada. Mas aquela mulher veio e ela fez o que eles não fizeram. Quando eu olho para essa história, irmãos, e eu percebo essa mulher entrando, vem para a história comigo. Percebe alguém entrando num lugar onde não foi chamado? Percebe alguém entrando num lugar e mudando toda uma liturgia de um culto, todo mundo olhando para ela, e de repente ela vem e as pessoas começam a se indignar, principalmente naquela época e naquela localidade, porque as mulheres eram também separadas, não podia estar junto aos homens, e aquele culto ali era um culto só dos sacerdotes, mas ela vem quebrando toda a tradição, toda a liturgia para fazer algo que ninguém fazia, que ninguém estava fazendo. Eu olho para o texto e vejo que ela não pediu nada. E quando eu penso nisso, eu vejo o pastor aqui sendo tocado pelo Espírito Santo, dizendo: você está pensando lá na sua casa, você está pensando nos seus problemas. Ou seja, se nós estamos pensando nos nossos problemas, nós estamos preocupados. Viemos aqui, lógico, com um propósito de buscar não só pela nossa vida, mas pela vida daqueles que estão lá, que ficaram, que não puderam vir conosco. É importante sim, mas perceba essa mulher: pastor, então o vaso precisa ser quebrado. Por quê? Porque os valores precisam ser mudados. Essa mulher entrou em um culto, mudou toda a liturgia, porque primeiro ela entrou naquele lugar e não pediu nada, e deu tudo que ela tinha. Se você continuar lendo a história, você vai ver que o vaso de alabastro era um vaso muito raro e era precioso, e por causa da sua raridade e da sua preciosidade ele ficava muito caro. Ou seja, ela, além de entrar no lugar, no ambiente, não pedir nada. Tinha muita gente ali para receber milagre, irmão. Muita gente que foi para ver a cura, muita gente que foi para receber, mas aquela mulher foi para entregar o que ela tinha de melhor, movida de um sentimento de gratidão, porque Deus tinha feito algo por ela lá atrás. Jesus tinha feito algo por ela, ressuscitou seu irmão chamado Lázaro, e ela vem naquele culto para retribuir aquele sentimento, com um sentimento de gratidão, retribuindo o que Deus já tinha feito por ela. Por isso o vaso precisa ser quebrado nessa manhã, irmão, para que haja uma inversão de valores, para que a gente deixe de vir à igreja simplesmente para receber, para que a gente deixe de vir à igreja. Eu sei que isso vem acontecendo com os anos, com o tempo, pregadores que querem pregar que a igreja ela só vem na presença do Senhor para receber, que Deus é um pé de coelho, que Deus é um trevo de 4 folhas. Eu sei que muitos têm pregado a igreja dos dias de hoje, triunfalismo, positivismo, que a igreja vai receber, vem que Deus vai mudar. E se ele não muda, irmão, vai todo mundo embora. Mas aquela mulher não fez isso.
o vaso precisa ser quebrado, porque essa inversão vai acontecer nos nossos tempos. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que nós vamos vir à presença do Senhor, nós vamos vir à presença de Deus, não só preocupados com a nossa vida, com as nossas atividades lá fora, com as preocupações do nosso coração, mas nós vamos vir a um lugar simplesmente para dizer: eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para glorificar e exaltar o teu nome. Quando eu olho para esse momento dela, eu me lembro de uma história, irmão, de um morador de rua, que naqueles dias ele não tinha se alimentado, e de repente ele viu uma comitiva vindo na sua direção, e ele percebeu que talvez aquele momento seria o momento da sua vida. Aquela comitiva tinha uma aparência de uma comitiva que tinha condições financeiras, como se fossem príncipes e princesas. Ele olhou para a roupa, ele olhou para a carruagem, ele olhou para aquelas pessoas, a sua aparência física, ele disse: pronto, minha situação vai mudar agora. Até agora eu estava sem comer, até agora não recebi nada, passaram por aqui, não me deram esmola, não me deram roupa, não me deram nada para comer. Agora veio uma comitiva aí, a história vai mudar. De repente o príncipe chega, os príncipes e as princesas chegam, e aquele que estava ali na carruagem olha para ele e diz: o que você tem para me oferecer? Aquele moço fica doido, não entende nada. Ele disse: eu pensei que você ia me ajudar, eu pensei que você ia fazer algo pela minha vida, olha como é que eu estou e você ainda me pede algo. Aquele moço continua pedindo para ele, o príncipe continua dizendo: o que você tem para me oferecer? O que você tem para me dar? Ele olha, começa a procurar alguma coisa, ele acha então um pouco de arroz. Ele olha para aquele príncipe, ele diz: olha, isso é tudo que eu tenho, mas eu vou compartilhar contigo. Ele pegou 3 punhados daquele arroz e deu para o príncipe. Aquele príncipe viu, se sensibilizou com a história daquele moço, pegou no seu tesouro também, pegou 3 moedas. Por causa dos 3 punhados, eu vou te dar 3 moedas. Quando eu olho para essa história, irmãos, e tento fazer uma comparação com esse fato agora acontecido aqui na palavra de Deus, eu entendo que os homens olharam para aquela mulher e mediram o esforço dela por causa do valor do nardo. Eles começaram a medir: isso é muito caro o que você está fazendo, é um preço alto que você está fazendo. Derramar um nardo puro, poderia fazer muitas coisas com esse nardo. E começaram a medir o que ela estava fazendo. Talvez se ela desse parte do nardo, algumas pessoas vão falar: prudência, essa mulher foi prudente. Talvez, quem sabe, se ela derrama algumas gotas, ele vai dizer: essa mulher é uma mulher temente, porque ela está preocupada, ela está parcelando algumas coisas, ela está fazendo com que ela faça uma situação de que não vai faltar para ela uma conta, e não vai faltar para ela, por isso ela deu 2 gotas, sábia. Mas quando ela resolve se entregar, ou quando ela resolve dar o seu tudo, aí a crítica acontece. Aí algumas pessoas se indignaram, se levantaram contra ela e disseram: por que você está fazendo isso? Por que você está quebrando o vaso? Por que você está invertendo os valores? Por que você está dando o seu tudo? Você tem que se preocupar com a sua vida lá fora, você tem que preocupar com os seus filhos. Tem sim, mas naquele momento Jesus disse para ela: e esse momento vocês vão ter tempo para pensar na família, vocês vão ter tempo para buscar para o seu emprego, vocês vão ter tempo para sonhar com as suas firmas. Mas hoje, agora, essas 2 horas aqui, eu estou nesse lugar. Se você medir, imagina se ele te medisse da mesma maneira como o príncipe mediu o moço. Se você desse 3 minutos e recebesse também 3 minutos, você está imaginando? Se você, porventura, quando o Senhor te chamasse e você fala: Senhor, eu só tenho tempo amanhã, meia-noite,
e 1. Mas eu não vou poder ficar muito tempo na sua presença não, porque eu vou ter que acordar às 5. Imagina quando você precisasse do príncipe dos príncipes, do Senhor dos senhores, e ele olhasse para você. Você lembra? Quando eu te chamei você meia-noite, você me deu alguns minutos. Eu vou te pedir dessa mesma maneira. Mas glória a Deus que o nosso Deus não faz isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda que a gente venha medir os nossos esforços e não derramamos tudo, não nos quebrantamos como devemos, quando chega a hora dele nos abençoar, ele não retém a glória dele, ele não retém as suas bênçãos. Ele está sempre pronto para nos abençoar. Por isso você precisa quebrar o vaso nessa manhã. Por isso você precisa se quebrantar nessa manhã. Por isso você precisa inverter. Se volte para esse momento. Faça como aquela mulher. A liturgia não aconteceu. Jesus estava presente, mas não havia milagre. Jesus estava presente, mas não havia palavra. Porque o vaso não tinha sido quebrado. Porque não havia quebrantamento. Porque cada um estava preocupado com a sua própria vida, com seus afazeres. Quando eu olho para essa história, irmãos, eu aprendo com o próprio ato de quebrar o vaso. Havia uma tradição judaica, ou uma das traduções judaicas era que uma cerimônia, quando era apresentada, principalmente a dos casais, quando se usava uma taça ou qualquer outro objeto, ele era usado só para aquele momento, e depois daquele momento ele tinha que ser quebrado. E quando ele era quebrado, era um ato de confissão pública, dizendo: para isso ele foi feito, para isso ele vai ser usado, e nunca mais vão usar para outros fins, nunca mais vai ser usado para outro propósito. Quem somos os vasos? Somos nós. O vaso é você. O apóstolo Paulo disse isso, o Senhor, melhor dizendo isso a Ananias, Atos capítulo 9, disse: Ananias, vai até aquele lugar, a rua direita. Veio um homem que estava no caminho de Damasco, e ele está lá, o nome dele é Saulo. Ele disse: Senhor, eu sei, eu escutei falar sobre esse homem perseguidor da igreja. O Senhor disse: ele não é mais o perseguidor, ele agora vai ser perseguido, não é mais perseguidor, mas eu tenho ele para mim como um vaso de honra. Eu tenho ele para mim como vaso de honra. O vaso precisa ser quebrado, porque quando ele se quebra, ele está publicando, ou ele está publicamente confessando: foi para isso que eu fui criado. Os artesãos, eles quando criavam um vaso de alabastro, eles criavam ele com uma certa ranhura no meio. Ele era pequeno, tinha mais ou menos entre 9 a 14 centímetros o vaso. Mas um dos detalhes principais desse vaso é que ele tinha uma ranhura no meio. Por quê, pastor? Porque era para isso que ele tinha sido feito. Aquela ranhura era para que ele fosse quebrado. Tinha que existir uma facilidade daquele vaso ser quebrado. Foi para isso que ele foi feito, para ser quebrado. Não existia outro propósito. Aquela mulher, talvez antes de conhecer Jesus, ela não sabia qual o propósito da sua vida. Ela não sabia qual o propósito da criação. Ela não sabia nada. Mas quando ela conhece Jesus, ela vê Jesus agir na sua família, ela entende: foi para isso que eu nasci. Lá atrás, na sua casa, quando a irmã... O Senhor está aqui nessa noite para que você seja quebrado na presença dEle. Quando eu falo quebrado, estou falando de quebrantamento, irmãos. Quando eu olho para a história, presta atenção, eu vejo homens que pregavam, quando eles saíam da sua cadeira e se direcionavam ao púlpito, as pessoas já começavam a chorar. Quando eles começavam a pregar, diz a história dos heróis da fé, que era como se uma mão pressionasse o peito das pessoas que ouvissem, e havia um quebrantamento daquele lugar, a ponto de alguns rolarem no chão por sentir o peso da palavra. Aí você diz: pastor, é porque hoje os pastores não buscam mais, é porque hoje não existe. Não, é porque há uma insensibilidade na igreja, é porque há uma insensibilidade no meio do povo, por causa das pregações, por causa do que estão se ensinando. Mas o vaso vai ser quebrado. Diga
colocamos o Senhor numa caixa de sapatos e dizemos: até aqui o Senhor pode agir na minha vida, até aqui o Senhor pode agir na minha história, o resto sou eu, deixa comigo. Essa mulher não fez isso. Aqueles homens pregavam, e hoje eu vejo o rodeio que às vezes a gente tem que fazer. Uma árvore pregada em cima de uma mensagem florida e feita só para você dizer glória a Deus. Às vezes eu chego e choro no meu quarto, eu falo: Senhor, por que acontece isso? Se aqueles homens diziam só Jesus te ama, e eles eram batizados com o Espírito Santo, eles eram cheios, as pessoas se quebrantavam, vinham à frente correndo: sou eu essa pessoa que o Senhor está falando, pastor, eu quero aceitar esse Jesus. E hoje o rodeio é tão grande, e nem assim há lágrimas às vezes, nem assim há um quebrantamento. É preciso ouvir a voz do Espírito de novo e começar a quebrar-se na presença dele. Você quer se quebrantar? Você quer ouvir a voz de Deus essa manhã e quebrantar o seu coração na presença dele e não medir? Foi para isso que você foi feito. Essa ranhura que facilita você ser quebrado. Você vai olhar na história, vai ver isso. Os apóstolos pregavam e sempre lembrando dos homens do passado, dizendo: por causa da dura cerviz. Há uma tristeza no coração do Espírito Santo, porque o povo não consegue se prostrar. A dura cerviz endurecia a cervical do homem, como se eles andassem eretos e não conseguissem mais se prostrar. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando interrogados pelo Sinédrio, eles diziam isso. O povo lá atrás se endureceu, ou endureceu seu coração, mas havia uma promessa de Deus que o Espírito Santo não pregaria mais, não escreveria mais em tábuas de pedras, mas ele escreveria na tábua do nosso coração. Diga glória a Deus por isso. Se ele escreveu a palavra no seu coração, não é mais pedra, é carne. Não é mais uma dura cerviz. Agora é alguém que consegue se quebrar. Agora é alguém que consegue se prostrar. Eles não conseguiam fazer isso. Quem sabe você chegou aqui e não consegue se prostrar por causa de alguma mágoa. Alguém te magoou, alguém feriu seu coração no passado, e você não consegue se prostrar porque fica se lembrando de alguém que deveria te ajudar. Quantas vezes isso aconteceu comigo, irmão? Às vezes eu olhava para as pessoas e disse: meu Deus, as pessoas estão esperando de mim, quando na verdade eu tenho que esperar deles, porque eles chegaram primeiro, eles estão na igreja primeiro, eles tinham que me ajudar, e na verdade estão esperando um ato nobre meu. Mas ainda que não façam isso por você, Jesus já fez muito mais pela sua vida. Jesus pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que hoje houvesse um quebrantamento no meio da sua igreja, que nós não buscássemos um quebrantamento por causa daquilo que o homem faz, mas por causa daquilo que Jesus já fez. Se quebrante hoje, aproveite, porque foi para isso que você foi criado. E às vezes a gente cria uma certa blindagem em volta da ranhura e não consegue mais se quebrantar, não consegue mais se comunicar com o outro. Um irmão passando uma necessidade, o outro sofrendo sozinho no canto, e não consegue haver um quebrantamento. Por quê? Por causa da blindagem que existe em volta do vaso, por causa das camadas que nós criamos, por causa das feridas que tivemos. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Senhor Jesus está nesse lugar. E aonde há uma blindagem, aonde há camadas que nós mesmos às vezes criamos e que impede o nosso quebrantamento aqui nesse lugar, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque para isso o Senhor te trouxe aqui, para que haja uma inversão nos valores que nós estamos pregando hoje, para que haja uma inversão na vida em que você está vivendo hoje. É preciso ter um quebrantamento. Quando eu olho para essa história, eu termino vendo o que Jesus fez por ela. Jesus olhou para aquela mulher, e quando todo mundo estava criticando, ele disse: por que vocês estão molestando essa mulher? Ela está fazendo uma obra boa. Diga glória a Deus. O que você está fazendo aqui hoje é bom, irmão.
podia estar em qualquer lugar. Você podia ter escolhido qualquer outro lugar, mas o que você está fazendo aqui hoje, nessa manhã, Jesus está dizendo, é bom o que você está fazendo. E quando todo mundo te criticar, quando todo mundo se levantar contra você, lembre que você está aos pés de Jesus. Lembre que é aos pés de Jesus que você está. E Ele vai cuidar de você. Quando se levantaram contra ela não falou nada. Quem falou foi Jesus, diga glória a Deus. Quando se está aos pés de Jesus, você não precisa falar nada, você não precisa fazer nada, porque Jesus vai fazer por você. Jesus olhou e disse assim: todas as vezes que esse evangelho for pregado, todas as vezes, oh aleluia, todas as vezes que alguém subir esse altar para pregar a minha palavra, vão se lembrar dos feitos dessa mulher. Mais de 2000 anos então se passaram. E todas as vezes quando alguém vai pregar, ainda tem alguém em alguns lugares que trazem essa mensagem. Sabe para quê? Porque aquilo que Deus fala, aquilo que Ele disse, Ele cumpre. Ele não é filho do homem para que minta, e nem homem para que engane ninguém. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, na sua família. O que Ele cumpriu, o que Ele prometeu que ia fazer no seu trabalho, na sua empresa, Ele vai cumprir. Você acredita nisso? Essa mulher continua sendo lembrada até hoje. Isaías capítulo 49 em diante, ali os versículos, diz que o Senhor, todas as vezes que levantava as mãos para fazer alguma coisa, ou para vir com um juízo, ou para abençoar uma nação, antes Ele olhava para a palma das suas mãos. Isaías dizendo que o Senhor olhava, e Ele disse por quê? Ele disse porque os nossos nomes estavam escritos na palma das mãos do Senhor. Talvez você não entendeu. Estou dizendo para você que Deus não esqueceu essa mulher por causa de algo bom que ela fez. Não existe Deus que seja tão grato como nós, porque Ele disse na sua palavra que até um copo d'água que é dado aos seus pequeninos com sinceridade não vai voltar vazio, não vai voltar vazio, não vai voltar vazio, não vai voltar vazio. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo que a obra que você está fazendo agora, que o que você fez para estar aqui hoje, você não vai voltar para sua casa de mão vazia. Você não vai voltar para casa vazio. Você está entendendo? Você não vai voltar vazio. Você não vai voltar vazio. Ele não vai deixar. Eu não sei por quanto tempo a sua história vai ser lembrada, mas eu sei que Ele nunca vai se esquecer de você. Enquanto você estiver vivo, enquanto Ele profetizar sobre a sua vida, as promessas não cairão por terra. Ele vai fazer com que todas elas se cumpram. Você acredita nisso? Fica de pé comigo em nome de Jesus, enquanto a Aline e a Pamela, elas vão estar aqui adorando ao Senhor. Você sente a presença de Deus nesse lugar? Deus quer tratar da sua alma, irmão. Você que não chorava mais, chora. Você que não conseguia sentir a presença de Deus, Ele está nesse lugar. Adore. Adore ao Senhor. Oh, eu sinto a presença de Deus. Deixa Deus tocar no seu coração. Feche os seus olhos. Você foi criado com um propósito. Qual o propósito, pastor? Adorar. Você foi criado com um propósito. Qual o propósito, pastor? Ser quebrado. Porque quando você é quebrado, você derrama o que você tem de melhor. O que eu tenho de melhor, pastor? Minha alma. A sua alma é o que você tem de melhor. Então quebrante o seu coração. Adore, adore, adore.
ainda assim, o vaso precisa ser quebrado. Eu quero orar por você. E nós pregamos hoje isso exatamente para você entender que tudo que você precisa hoje é quebrar o seu coração, é se quebrantar, porque Ele já nunca vai esquecer de você. Não tem como Deus esquecer de você. O salmista disse isso: lembra-te de mim, Senhor. Versículo depois ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E o versículo seguinte ele diz: Senhor, se lembrou de mim. Noé, quando estava naqueles dias lá do dilúvio, disse: Senhor, lembra de mim, lembra do meu povo, lembra da minha família. E no versículo seguinte Deus se lembrou de Noé, porque abençoou ele e a sua família. Abraão, ainda quando não tinha Isaac, disse: Senhor, lembra-te de mim. Tudo que eu tenho de Damasceno, de Eliezer, melhor, tudo que eu tenho é dele. Eu vou deixar tudo para os outros, porque eu não tenho descendente. Lembra-te de mim. E o Senhor, no versículo seguinte, que fala sobre a estéril, Sara, que estava estéril, diz: Deus se lembrou de Abraão. Então tudo que você precisa agora é quebrar o seu coração. Tudo que você precisa agora é se prostrar diante do Senhor, porque Ele nunca vai se esquecer de você. Ele sabe o que você está passando, sabe o que você está vivendo. Tudo o que você precisa é se prostrar. A Bíblia diz: porque um coração quebrantado, ele não resiste. Ele não resistirá. Um coração quebrantado. Feche os seus olhos. Eu estou vendo você quebrantado agora. Eu estou vendo você se prostrando. Eu estou vendo um povo prostrado diante de um Deus vivo. Eu estou vendo um povo prostrado diante de um Deus que não cruza os braços. Eu estou vendo um povo prostrado e adorando um Deus mesmo na sua situação financeira em crise. Eu estou vendo um povo prostrado com uma família que está dilacerada e consegue adorar e se prostrar diante de Deus ainda assim. E eu estou vendo um Deus olhando para você, entendendo a sua situação e dizendo: eu lembro de você, eu lembro da sua casa, eu lembro da sua empresa, eu lembro do seu filho. Eu vou lembrar, eu estou me lembrando todas as vezes que Ele levantar suas mãos, não só para trazer sobre o povo juízo, ou para trazer sobre o povo bênçãos e promessas. Ele vai olhar para sua mão e vai ver: seu nome está escrito ali, seu nome está escrito, seu nome está escrito ali. Então abençoa o teu povo, Deus. Abençoa o teu povo, porque diz a tua palavra que operando Deus, ninguém impedirá. Deus está operando, opera nos corações que vieram nesse lugar, opera na vida do teu povo, Senhor. Nós dependemos de Ti, nos prostramos porque sabemos que só há um Deus, só há um Senhor que pode fazer todas as coisas na nossa vida. A igreja está de olhos fechados. Nessa hora, eu queria convidar você a vir aqui na frente, que os pastores vão estar orando pela sua vida. Você que ouviu essa palavra sabe que precisa se quebrantar, mas não consegue por causa de muitas coisas que você está vivendo. Não consegue mais adorar a Deus como antes, não consegue mais ouvir aquela canção, e a canção mexe contigo porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta crise. Às vezes é um filho em uma situação que você não espera, não queria que ele estivesse vivendo. Mas o Senhor está dizendo: vem aqui na frente, quebrando o teu coração, que eu vou me lembrar. Porque eu não posso me esquecer da obra que você fez. Eu não posso me esquecer do que você está fazendo com sinceridade. Eu não vou me esquecer. Não vai voltar vazio. Pastor, eu não quero voltar vazio. Vem aqui. Vem. Acredita, vem. Acredita. Deus te tocou, Deus te tocou. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Sente a presença dele.
a sua memória agora. Consulte a sua memória. Consulte a sua memória. O texto diz, obrigado pelo pastor, que aquela mulher quebrou aquele vaso, porque lá atrás o Senhor fez algo por ela. Ela poderia ter esquecido. Ela poderia ter dito, foi lá atrás, foi tanto tempo, eu nem me lembro mais. Foi lá atrás. Sabe, irmãos, consulte agora a sua memória. Lembra o que Deus fez com você lá atrás. Mas parece que você não consegue lembrar lá atrás, só lembra do que está acontecendo agora. Lembra lá atrás? Você lembra lá atrás quando o Senhor foi naquele dia, naquele momento tão difícil que você estava, quando os teus amigos não estavam próximos, quando a tua alma estava tão só, quando você estava assim assolado, quando Satanás disse que você vai ser destruído, e você mesmo já falou para você, eu não vou conseguir. Isso aconteceu lá atrás. Eu não sei quanto tempo significa lá atrás. Talvez um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Mas você sabe. Só que lá atrás Deus fez tanta coisa e você chegou até agora. Cadê o teu vaso? Cadê a tua adoração? O que Jesus está querendo de mim e de você é que ele tenha feito lá atrás, ele continua sendo o mesmo que está aqui hoje, esperando o teu perfume, a tua adoração. Não esqueça do que Deus fez com você lá atrás. Quando você entrou na casa do Senhor achando que não saiu dali, quando você entrou ali achando que a sua vida estava destruída, quando o Senhor entrou na sua casa lá atrás. E hoje chegou o momento de você quebrar o vaso. Quebrar o vaso significa Deus. Ainda que tenha sido lá atrás, eu não consegui esquecer. Ainda que tenha sido lá atrás, há tanto tempo atrás, mas o Senhor ainda é digno de louvor e de adoração. Você tem esquecido? Eu quero chamar você que no momento não consegue lembrar-se lá de trás o que Deus prometeu para você. A promessa que Ele fez para você lá atrás você já até esqueceu, mas o Espírito Santo está te lembrando agora. Ele está lembrando você agora para dizer, olha, foi lá atrás, mas continua viva a promessa. Tem promessa na sua vida? Vem aqui, nós vamos orar por você. Porque o Deus que estava lá atrás é o Deus que está aqui hoje, aqui à frente. Você tem uma promessa do Senhor que Deus prometeu você lá atrás. Venha, venha. Feche os olhos. Senhor Jesus, lá atrás o Senhor nos alcançou, mas o tempo se passou e o vaso não foi quebrado, porque a gente vai se enchendo tanto de tanta coisa, esquecemos que o pastor pregou aqui, que o vaso foi feito com uma ranhura, para que ele não fique intacto, ele nem se quebrar. Mas o povo disse que ele não se quebra no lugar errado. Jeremias disse que ele se quebra na mão do oleiro. E não tem coisa melhor do que se quebrar na mão de Deus. Tem quando nós nos quebramos longe dele e ficamos intactos, mas na presença de Deus ele nos junta de novo. Essa é a diferença. Deus conhece cada caco da nossa alma. E quando Ele faz a gente de novo, quando Ele refaz a nossa alma, primeiro você diga
fazer com você. Ele está mexendo com áreas da sua vida. E hoje ele começou a fazer isso. Começou ontem à noite.